E hoje a gente vai ter um bate-papo aqui com algumas pessoas. Eu quero convidar minha esposa primeiro, missionária Amanda, vem cá. Quero convidar o presbítero Herbert, a esposa Tita, o Jefferson e a Aline. E vamos aplaudir essa turma. Vem pra cá, vocês. Antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir para que eles se apresentem, começando pelo mais velho, mais experiente aqui da nossa roda, presbítero Herbert. Ele vai falar um pouco sobre quem ele é, apresentar para vocês, mas eu adianto, o presbítero Herbert, casado com a Tita, ele vai falar um pouquinho sobre quem ele é, apresentar para todo mundo aqui. Paz do Senhor. Bom, nós somos naturais de Belo Horizonte, somos mineiros, né? E eu sou formado em Engenharia Civil e tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Materiais. Sou professor aqui do IPS, já há 8 anos, e tive uma carreira acadêmica, profissional na área de cerâmica, tijolo, telha, piso. Na verdade, eu já sou aposentado. E no instituto aqui, eu só vou sair de lá com a bengalazinha, expulso. Com relação à vida secular, espiritual, eu já sou evangélico há 20 anos, nem sei mais. Segundo a esposa, 25. Estamos aqui na Renovada há 15 anos, já é tempo, hein? Temos 3 filhas, as 3 já passaram por aqui, já foram adolescentes, já chegaram aqui adolescentes, né? Foram adolescentes aqui, foram jovens, trabalharam nos ministérios aí, e hoje são casadas, duas estão morando em São Paulo e a outra em Minas. Tita. A paz, meus alunos. Feliz de estar aqui, né, por esse convite, e rever bastante ex-alunos aí de verdades básicas. O coração da gente se alegra muito de ver vocês. Nós somos casados há 35 anos, graças a Deus. Pertencemos à família renovada, como ele te disse, há 15 anos. As nossas filhas tiveram o privilégio de estar também aqui na adolescência, na mocidade. Na verdade, deixaram de congregar depois de casadas que foram embora. Mas ainda pertencem à família renovada. Amém? E é muito bom nós sabermos que esse propósito, né, dessa nova série agora que vem balançar muito e vem mexer muito com a gente para a gente poder descobrir realmente qual é o propósito, né? O nosso propósito, por que nós estamos aqui. Amém? Inclusive, vocês foram líderes do Renotins. Sim, Quantos anos? 10 anos, ficamos 10 anos à frente do Renotins. Quando nós chegamos, na família renovada na Barão de Maruim, aí tinha uma deficiência no Ministério Infantil, passei pelo Ministério Infantil, fiquei 2 anos no Ministério Infantil. Do Ministério Infantil, fomos para o Ministério dos Adolescentes, ficamos quase 11 anos com os adolescentes, inclusive tem bastante adolescentes aí que passaram nessa fase da gente aí, que é muito bom também ver vocês, né, Manu? Manu é um, tem muito. Vários, graças a Deus, são os filhos da fé, né? E também o Verdades Básicas, nós já temos 14 anos, que agora são os primeiros passos, né? Já temos 14 anos já no Ministério de Ensino. Como é maravilhoso servir ao Senhor, né? Então vocês criaram 3 filhas. Isso. 3 meninas, as 3 casadas. E casaram aqui dentro da igreja. Casaram na igreja. Com o Pastor Marcos que fez o casamento das 3. Então tem muito. O senhor tem muita experiência em casar filha, né? 3. Tem umas meninas aqui que estão querendo casar. Ele falou que se tivesse a 4ª, ele ia quebrar. Porque meninos? filha é o pai que banca. Então ele falou, gente, se tivesse mais uma, eu estava quebrado. Bom, vamos aqui para a nossa direita, Jefferson e Aline. Começando o Jefferson, apresenta aqui para o pessoal, depois a Aline, falando um pouco de quem são vocês. Tanto na igreja como fora da igreja, o que foi interessante vocês compartilharem. Boa noite, eu sou Jefferson, sirvo integralmente aqui na igreja e fora da igreja minha vida foi somente de estudo,
Tenho técnico, graduação, especialização e mestrado, mas vivo integralmente no serviço do reino. Sou casado há 9 anos, tenho uma filha de 5, não sei o que é casar filha ainda, vou aprender. Ainda, né? Ainda não. Ainda é muita novidade. Pode fazer a poupança já. Vamos ter. Mas, em resumo, minha vida é servir a Deus e as pessoas e a minha família. Mas sou uma pessoa muito extrovertida, gosto de conversar, gosto de rir, gosto de viver a vida de forma leve, de forma feliz. Joia. Aline. Ficar por último é bom, né? Todo mundo já falou alguma coisa importante, você vai falar o quê? Mas uma coisa que eu fiquei feliz ao chegar aqui foi ver tantos jovens. Eu aceitei Jesus numa noite jovem. Eu conheci Jesus numa noite jovem, então me passou esse filme quando eu olhei aqui. Conheci Jefferson numa noite jovem também. Isso foi importantíssimo. Isso eu não lembrava, tá, gente? Não foi calculado não, mas tá valendo. Nos conhecemos aqui na igreja. Nós chegamos na igreja na mesma época. Embora a gente não nos conhecêssemos, chegamos na mesma época. 2004 e fomos recebidos. Foi finalzinho, né? 2004. O que tem gente também. Pensando aí, quem que chegou na mesma época que eu? Pronto. 15 anos igual o presbítero Herbert e a Tita. Foi. Que legal. Aí em 2005 a gente foi recebido, fomos para o mesmo ministério, Ministério de Ensino, tudo cooperando para a gente se conhecer, né? A gente se conheceu lá, namoramos, noivamos, casamos, temos a mesma filha que ele falou, né? Que é a Luísa. Não queremos casá-la tão cedo. E a nossa vida tem sido isso que Jefferson falou, né? A nossa missão tem sido amar a Deus, viver para Deus e levar esse Deus a outras pessoas. Vivemos praticamente dentro desse ambiente aqui de igreja. Conhecemos a maioria de vocês, ainda que não todos por nome, mas vivemos aqui, então conhecemos a maioria de vocês. Isso aí. Agora vamos para a primeira pergunta. Para vocês, o que é sobreviver e viver? Essa pergunta, alguém quer responder? Eu direciono. Qual a diferença para vocês entre sobreviver e viver? Bom, o sobreviver eu entendo de duas maneiras. Sobreviver, você pode sobreviver com Deus, né? Que é viver abundantemente. E sobreviver de maneira que o mundo te leva lá fora, você vai levando a vida. É como um barco que não tem uma direção, o vento é que vai levando. Então, quando nós aceitamos Jesus e colocamos Jesus no barco, aí nós passamos realmente a sobreviver, mas a viver realmente de fato, né? Eu vi que hoje cantou aqui, isso é que é viver, né? Então, vocês não cantaram, isso é que é sobreviver. Sobreviver é como se fosse subviver. É abaixo de viver, é uma coisa inferior. É uma vida rasa, fraca. Herbert, presbítero Herbert, o senhor falou que fez mestrado, doutorado, então doutor. Qual foi a importância nesse meio onde você chegou a terminar um doutorado, qual a importância, o grau de importância que o senhor vê em entregar a sua vida para Jesus, nesse meio termo? Qual a comparação, se assim a gente pode fazer, sabe, entre tanto reconhecimento lá fora, com essa conquista do doutorado, mestrado, e entregar Jesus no meio desse processo? Olha, eu diria que o evento mais importante que aconteceu na minha vida foi quando eu aceitei Jesus. Ou seja, quando eu tive um encontro com Jesus. Porque a partir daí, tudo ficou mais fácil. Esse é o segredo. Eu costumo dizer que uma pessoa, quando está sem Jesus, é como se ela estivesse num barco, sem vela, em alto mar. E o vento resolve soprar do norte para o sul, o barco vai para o sul. Se o vento resolve soprar do leste para o oeste, o barco vai para o oeste. Mas se Jesus estiver nesse barco, ele vai onde Jesus quer. Então, quando você não está com Jesus, tudo é mais difícil. Você fica lutando, e pode não chegar naquele objetivo que você quer. Mas quando você aceita Jesus, você tem um encontro com Ele, então você vai começar, você entrega a sua vida com Ele, tem uma rotina de oração,
de compromisso com Ele, o que vai acontecer com você? Aqueles desejos, os projetos que você tem, não são seus, são dele. Esse é o... Você vai começar a perceber que você vai para outro caminho, vai para... Então você não vai ficar dando volta, você vai para o lugar certo. Então o senhor acredita que Jesus esteve com o senhor e te impulsionou e foi fundamental para o senhor ter chegado onde chegar como professor? Com certeza. Até agora, né? Amém. E Tita, em relação ao casamento de vocês, se vocês têm 25 anos de cristãos, de casamento tem mais, né? 35. Qual a diferença que você vê entre antes e depois de Jesus, o casamento de vocês? Bom, nós casamos, eu tinha 20 anos de idade, éramos assim, novos, estava terminando ainda a faculdade, ele também, e nunca mais tivemos a oportunidade de morarmos próximos da família. Então, esses 35 anos, sempre moramos distante da família. Só que, como o pastor Jeter falou, tem uma diferença muito grande. Esse tempo que nós ficamos sem conhecer Jesus, sem convidar Jesus para participar da nossa família, a gente ficava tentando acertar por nós mesmos. Então, assim, foram várias mudanças que, de repente, não teriam necessidade, porque não tinha a direção de Deus. E, nesse meio tempo, às vezes, ia trabalhar no local, ficava apenas 1 ano, aí, de repente, tinha que mudar novamente. Tudo isso porque não tinha a direção de Deus. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, que as minhas filhas já começaram a caminhar também com Jesus, eu pude entender qual era o propósito de Deus para a minha vida. Então, é o que nós estamos agora nessa série. E o propósito de Deus para a minha vida, cada um tem o seu propósito, cada um é especial, e o seu chamado por Deus é seu, é único, né? E nesse meio tempo eu descobri que eu queria ser apenas mãe e dona de casa. Era formada, tinha minha profissão, mas eu fiz a minha opção de ser apenas mãe e dona de casa. Aí as pessoas me indagavam, por que você não trabalha, né? Não, eu fiz a minha escolha, eu fiz a minha opção de criar as minhas filhas, de ser dona de casa, de cuidar da minha casa. E nesses 35 anos nós já moramos em praticamente o Brasil quase todo, já moramos fora do Brasil, mas depois somente com a direção de Deus. Aracaju já é a 4ª vez que nós estamos morando. Mas, direção de Deus, propósito de Deus. E aí se passou, né, esses anos, criamos as filhas, casaram todas. Quando foi domingo, que a pastora estava pregando, algo me chamou a atenção. Tipo assim, ela falou, e aí? Já criou a família, os filhos já se foram, e o propósito de Deus agora? Né? Qual que é o propósito de Deus para a minha vida agora? Nesse momento, aí o Espírito Santo de Deus trouxe a minha memória, promessas que Ele já tinha feito há muito tempo atrás, servir ao Senhor, amém? Então, o meu propósito agora é servir ao Senhor, trabalhar na obra, fazer aquilo que o Senhor me chamar, me comissionar a fazer, mas esse é o meu propósito no momento que Deus tem para a minha vida. Amém. Aline Jefferson. Quem responder primeiro? Quando vocês conheceram a Jesus, vocês sentiram que muitas coisas na vida de vocês mudou em relação ao futuro, perspectiva de vida? Talvez vocês chegaram aqui com algum projeto e mudou, ou continuou e se adequou? Como que foi? Mudou profundamente. A gente falava agora há pouco, lá na turma de Primeiros Passos, a gente compartilhou isso. Nós tínhamos muitos sonhos na vida secular, de estudar mais, de trabalhar mais, até de morar fora de Aracaju por um tempo, a gente sonhou. Mas aí, à medida que Deus entrou na nossa vida, o Espírito Santo foi muito claro de nos unir com esse propósito de viver para Deus, de que saberíamos que seríamos integrais nessa obra e que não estava sendo limitado a gente fazer outras coisas. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos estudando,
Nós namoramos, nós noivamos, mas sabia que a nossa meta principal era ter Deus no centro de tudo isso. Que a gente podia fazer qualquer coisa, empreender qualquer coisa, mas sendo Deus no centro. Não faria nada que nos roubasse esse propósito principal, que era viver para Ele. E aí nós fomos nos reformulando. A gente já não se guiou mais só pelos estudos, estudamos, continuamos trabalhando, nos casamos, mas sempre assim, colocando Deus como prioridade, colocando o reino de Deus, a igreja de Jesus. Chegou a fase de engravidar, de ter a Luísa, e esse foi um momento em que Deus falou muito claro, tanto para mim quanto para Jefferson, o mesmo que falou para a Tita. Esse é o momento de cuidar extremamente da família, especialmente da família, mas com aquele valor, com aquele pilar do início da conversão, sem deixar a obra de Deus, sem deixar o reino de Deus. E hoje a gente tem a Luísa incluída nesse projeto. Então, a mudança foi essa. A minha conversão foi aos 12 anos. Então, meu velho homem é jovem, né? Nem tanto. Meu velho homem não deu tempo de experimentar tantas coisas que o mundo oferece. Como pessoas que estão se convertendo aos 20, aos 30, aos 40, que tem mais tempo no mundo do que na casa de Deus. Então eu me converti muito cedo, mas isso para mim foi motivo de muita alegria, porque eu não sei o que é conflito de adolescência, eu não sei o que é ter uso de drogas, álcool, vícios. Eu fui livre de muitas coisas que Deus me poupou de cair nessas coisas. Então eu mais vivi do que sobrevivi. Bem. Eu não queria direcionar essa pergunta, eu queria deixar aberto. Eu acho que fica bem claro para todo mundo aqui a diferença entre sobreviver e viver. O sobreviver numa situação de morte é algo legal. Você sobreviveu a um risco, a uma situação complicada, mas viver a vida sobrevivendo é algo que a gente não espera. A gente quer viver, ser atuante. O que vocês acham que tem levado muitos jovens a nem viverem, nem sobreviverem, mas desistirem da vida? Isso inclui jovens e adolescentes. Eu posso dizer que eu sou professor, né, há muitos anos. O que falta no jovem é motivação. Motivação. Claro, de Jesus, né? Mas, certo, não? Mas é motivação. Inclusive, a gente teve um problema lá numa turma, lá no Instituto, de adolescentes, que eles não queriam nada com nada com nada. Imagina uma turma que não queria nada com nada. Se ele tirasse nota 1 ou 2, para ele não fazia diferença. Eles eram inertes. Fizemos até reuniões para ver o que fazia. Aí tentaram fazer uma série de atividades para ver se os caras... né? Mas os problemas eram diversos da família deles. É depressão, é briga na família, coisa que a gente não chega para a gente, é complicado. E aí eu falei com Deus, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E eu sou pesquisador, trabalho em laboratório, tem muitas atividades, a gente participa de congressos, escreve para revista, tem um monte de coisa. E aí eu fiz um convite para a sala. Olha, vocês não querem trabalhar com pesquisa? Aí expliquei todas as vantagens, inclusive para o futuro deles, né? E, obviamente, quem que apareceu? Os melhores alunos, óbvio. Aí os melhores, aqueles que não tinham problema nenhum. E eu fiz o seguinte, acolhi esses que apareceram e fui lá e convidei os demais, aqueles que eu sabia que era problema, que tinha algum problema com eles. Então, eu fui lá, específico, e convidei 5 ou 6 alunos, a turma tem 20. E eles vieram. E eu comecei, então, a trabalhar com eles, mas sem querer intrometer na vida deles, só ali no trabalho do dia a dia. E a mudança deles foi drástica. Hoje eles são outras pessoas. Você olha para eles dentro da sala, é outra coisa. Eles me ligam, mandam zap, eles não faltam as atividades, e eles estão assim motivados. Mas antes teve uma palestrazinha que eu dei para eles, sobre motivação. É muito interessante isso, presbítero, porque
Eu acho que muita gente tem vivido hoje no modo passivo. Eu quero receber, eu quero ganhar, se pintar alguma coisa eu estou aí, mas ninguém quer ser ativo, ninguém quer correr atrás, ninguém quer se esforçar, ninguém quer carregar o piano. É mais fácil esperar, porque hoje a gente é a geração onde a gente consegue tudo muito fácil. Tem tudo muito fácil. Conhecimento está aí no Google, adoidado. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa já acha que ela é Lutero da teologia. Você vai conversar com outra, ela já é médica. Quando você pergunta o que ela fez, não, eu nem entrei na faculdade ainda. Uma pessoa já sabe tudo. Enfim, essa questão da motivação, eu concordo com o senhor. E só uma coisa. A motivação, eu que estava conversando com eles, ela é para cada ano. Você tem que ter uma motivação para aquele ano. Você tem que ter uma motivação no outro ano, porque senão, se a sua motivação estiver daqui muito longe, ele cansa. Então, qual que é a minha motivação hoje? E fazendo um paralelo com a Bíblia, o sábio falou, há um tempo para todas as coisas. Há estações na nossa vida. Há uma estação de verão, mas há também uma estação de inverno. Não necessariamente com neve, mas um tempo mais fechado. Você tem que ter uma motivação. Nada dá certo, sabe? A bola só bate na trave, tenta uma coisa dar errado, tenta outra, mas você tem que continuar motivado. Porque há um tempo para todas as coisas. Aqui minha pergunta vai para Jefferson e Aline. Em algum momento dessa caminhada de vocês, após conhecer Jesus, descobrir o propósito de Deus para a vida de vocês, mesmo assim, sabendo do propósito que Ele tinha, vocês desanimaram, chegaram a desistir, voltaram, ou pensaram em desistir? Sim, não. Se sim, o que fez vocês terem força para continuar? Eu penso que, como diz a Bíblia, a gente é o que a gente pensa. Assim como o homem pensa, ele é. Está lá em Provérbios. E na vida, as nossas conquistas, eu disse, eu quero casar com ela, eu casei, eu quero me formar, eu me formei, eu quero trabalhar na igreja, eu trabalho. Aí é como uma motivação que o presbítero Herbert falou, de você dizer, eu vou, eu quero, eu faço, eu consigo. Por quê? Porque Deus está comigo. Então a gente tem metas e a gente coloca, só que em alguns momentos a gente acha a meta inatingível, ou distante, ou a gente cansa, ou até desiste dela. Mas quando é um propósito de Deus na nossa vida, você pode até tentar fugir, Ele vai lhe alcançar. Não tem como sair desse ponto que Deus quer que você passe por ele. Então, quando você está alinhado, o seu pensamento à vontade de Deus, tudo vai ficar mais fácil, porque você não vai precisar ficar batendo cabeça na sua vontade, ou na moda, ou no que dizem que tem que fazer. Você e os propósitos de Deus. Até porque tem coisa que a gente desiste porque não era vontade de Deus. Isso, né? Não, e casa com as duas questões. O que o pastor Jeter falou, que acontece com jovens, né, que é a falta de motivação, às vezes é a falta de uma meta bem elaborada, bem estabelecida. Às vezes o alvo você pergunta, o que é que você pretende para a sua vida? E a pessoa não tem um alvo. Ou então o alvo é muito, muito alto. E a pessoa ela não sabe viver as etapas, ela não sabe que precisa o primeiro passo. Então ela já quer chegar, como o pastor Jeter falou, quero ser um médico. Mas ela não sabe a caminhada que é de estudo, a caminhada de renúncia, de entrega para chegar no objetivo e chegar no final de ser médico. Então, às vezes, a pessoa desiste e diz, não era propósito de Deus, não era vontade de Deus, não. Uma meta bem elaborada, como ele falou, ele queria estudar, ele queria trabalhar na igreja, ele queria casar, ele queria ter uma família. As metas que nós estabelecemos e colocamos diante de Deus, a gente viu se cumprir. Mas não é da forma que a gente está falando aqui agora, né? Eu quis namorar, namorei. Eu quis casar, casei na mesma hora. Houve um processo, né? Houve um processo em tudo isso. E houve momento que deu vontade de desistir? Houve momento. Mas não chegamos nunca a desistir. A gente voltava para Deus para rever as metas estabelecidas, para ver se aquilo estava alinhado com os sonhos, os projetos que Ele tinha para nós. E quando Ele confirmava, a gente se enchia de mais força, de mais fé, de mais coragem. E a conquista, sim, tinha mais valor. A gente tinha mais motivação em continuar. Eu já desisti de algumas coisas na vida. Eu concluí minha graduação na 3ª tentativa. Então, a primeira foi em virtude de um curso técnico que eu fiz. Aí eu esperava que fosse algo e não foi. E aí, depois de reprovar 3 vezes na mesma disciplina, eu disse, isso aqui não é para mim.
Aí fiz a transferência interna para um outro curso. E nesse segundo curso eu vi totalmente outras coisas que não era aquilo que eu estava buscando também. Então eu decidi fazer uma outra terceira, só que foi algo assim, totalmente diferente da primeira e da segunda. Eu saí das exatas e fui para humanas, exatamente isso. E aí nas humanas eu vi lá que fazia parte do propósito em que Deus estava me preparando para ser esse Jefferson de hoje. Então até aquele fato de uma porta fechada, de alguma forma, era um sinal de que eu precisava me alinhar àquela versão que eu deveria ser. Legal. Tita, experiência tem pela vida, não só pessoal, mas no relacionamento de casamento, mas também como mãe de 3 meninas que passaram pela fase da infância, adolescência, da juventude, até também o desafio de casar, onde a gente sabe que não é fácil. As incertezas, as dúvidas, mas em relação à existência, qual o modo saudável, qual dica que você poderia compartilhar com a gente para lidar com dificuldades sobre a existência, sobre a certeza assim, para que vale a pena eu estar vivo, então eu tenho uma razão de estar vivo, qual dica, qual modo saudável para lidar com essa dificuldade? Bom, o princípio de todas as coisas é o temor ao Senhor. E isso, assim, graças a Deus, nós decidimos isso, a criar nossas filhas no temor do Senhor. Muitos momentos difíceis, sim, mas sempre ensinando para elas que tinha que ter uma meta, tinha que ter um alvo. Então, independente das circunstâncias, poder aquisitivo é sempre muito apertado, mas tinha um alvo e tinha uma meta a alcançar. Então, assim, sempre passamos para ela que o básico que nós precisávamos, que elas precisavam, era alimentar bem, dormir bem, né? Cama confortável, lazer também, sempre preocupamos em lazer, mas era o básico, o alvo e objetivo delas, a meta delas era chegar, concluir a faculdade a qual elas escolheram. Não é fácil, mas é igual o pastor Jeter está falando, a gente tem que colocar meta, colocar alvo e, independente de qualquer circunstância, correr atrás. Porque também nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque Deus prometeu, Deus vai, mas faz a sua parte. Então, enquanto está jovem, aproveita a oportunidade, vocês traçaram a sua meta, traçaram o seu alvo e correr atrás. Não desistir da primeira dificuldade que aparecer. Passamos muita dificuldade, muitas, não são poucas. E mesmo assim, morando distante da família, era só nós dois e as filhas. E eu vejo hoje a Amanda passando por isso, eu olho para ela e falo, já passei por isso. Você vai vencer, porque eu também já venci. Não é fácil, Amanda? Morar longe da família? Não é fácil. Mas é meta, é alvo, é objetivo. E botar, olha, hoje eu casei, então é minha família hoje, sou eu, meu esposo e minhas filhas. Essa é a minha família. Então, as meninas sempre foram criadas em cima disso. Princípios e valores são inegociáveis. Não existe nada que possa negociar princípios e valores. Então, esse é um dos principais objetivos. Nós temos que ter esses princípios e valores bem claros em nossas mentes. Nós, pais, temos que deixar também isso bem claro para os nossos filhos. Princípios e valores são inegociáveis. Então, corre atrás do seu sonho, corre atrás do seu objetivo, traça a sua meta, e eu tenho certeza, se você pedir direção de Deus, e se for o propósito de Deus para a sua vida, você vai chegar onde você traçou o seu objetivo. Eu sei que vocês têm sido pessoas que têm vivido, não só sobrevivido. E para a gente encerrar, cada um vai falar, tirando o aceitar Jesus, mas até hoje, qual tem sido, ou nesse exato momento, nesse tempo, nessa estação, qual tem sido a maior vitória de cada um de vocês? Quem pode começar e depois segue para o outro. Bom, a minha maior vitória também me fez repensar a respeito de viver e sobreviver. Há 6 anos atrás eu fui
surpreendida com o diagnóstico de um câncer. E, sinceramente, falta chão, né? A princípio, falta chão. Mas eu costumo dizer que nós temos que ser como os ursos. Nós temos que ter reservas. Nós temos que ter reservas. Orar, intimidade com Deus. Isso tudo nos dá reserva para o dia ruim, para o dia mau. Que o dia mau e o dia ruim chega para todos. Para todos. E nesse momento, confesso que faltou o chão. Mas eu tinha reserva. Graças a Deus. Tinha dia que não tinha força para orar, mas o Espírito Santo trazia à minha memória tudo que me dava esperança. Então, assim, a minha maior vitória, 6 anos atrás, passou. Semana passada eu já tirei o meu catéter e, para a honra e glória do Senhor, já tive o diagnóstico, eu estou curada. Então, essa para mim foi uma das minhas maiores vitórias. Amém. Próximo. Olha, eu vou contar uma historinha de 1 minuto. Quando eu aceitei Jesus, a partir dali, tudo foi bênção. Bênção, 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 milagres. Até que chegou o momento que eu passei por uma prova terrível. E essa prova foi o seguinte: eu tinha perdido o emprego. Então imagine, eu perdendo o emprego, com esposa, 3 filhos, fora, longe da minha cidade. Falei, e agora? E o tempo foi passando, 1 mês, 2 meses, 3, o dinheiro acabando. Mas naquele dia que eu comecei a procurar um novo emprego, quando eu pedi emprego, já era crente, eu lembro que eu falei com o Senhor: Senhor, eu vou fazer igual Jacó, eu não vou largar do seu pé, eu vou agarrar no seu pé enquanto o Senhor não me abençoar. E eu orava de manhã, de tarde, de noite. Chegou um ponto que o Senhor mandou uma pessoa falar comigo: olha, pare de orar, pare, que eu vou resolver sua situação. E resolveu. E de lá para cá eu tenho aprendido que a gente tem que agarrar no pé de Jesus. Mas a maior vitória foi o seguinte, que eu deixo para vocês: nunca desista dos seus sonhos. Não só sonho, eu também tive um câncer igual a ela, e eu não desistia. Passei por cirurgia, quimioterapia, e todo mundo que conversava comigo, eu falava: não, é para melhorar, vou fazer. Tem que fazer cirurgia, vou fazer. Tem que fazer quimioterapia, vou fazer. Tem que fazer o quê? Vou fazer também, para não desistir. E hoje eu estou ótimo. Então, é isso. Não desista, por maior que seja o problema, mas ao mesmo tempo, agarre no pé de Jesus, porque aí a certeza da vitória é certa. Gente, algo que eu estava lendo no livro essa semana, Uma Vida com Propósito. Para quem ainda não comprou esse livro, compra, ainda dá tempo de participar dessa série de 40 dias de uma vida abençoada. E algo que falava lá, que eu li hoje, inclusive, que foi feita uma pesquisa. E nessa pesquisa com pessoas com câncer, a porcentagem das pessoas que sobreviveram foi muito maior daquelas que tinham propósito em suas vidas, aquelas que tinham expectativa de vida. Então, estão aqui 2 exemplos de pessoas que sobreviveram ao câncer porque eles tinham um propósito em Deus. Sabiam por que eles estão nessa terra, por que eles estão vivendo. E não desistiram. Tirando a salvação, né, que é nosso bem mais precioso, a minha maior realização e satisfação foi construir a minha família. Desde muito menina, assim, bem criança, eu sonhava em me casar. Eu não sei se é o sonho de todas vocês aqui, né? Olhando algumas, está com os olhinhos brilhando. E aí eu fui ficando adolescente, jovenzinha e tal, e algumas amigas não tinham esse projeto, mas eu sonhava em me casar. Mas assim, casar no modelo de Jesus, de ser muito feliz, de ser muito amada, de ser tratada como uma princesa. Eu pensava assim, eu quero casar com um homem bom, que me ame muito. E aí eu conheci Jefferson, que preencheu, que excedeu.
as minhas expectativas. Não é só para constar, ele sabe que a gente vive isso no dia a dia. E a nossa maior conquista, a nossa família, foi ter conhecido ele, casado com ele e como fruto a nossa filha. Então eu vivo como uma mulher muito realizada por viver esse sonho que eu alimentei desde criança, ter uma família bem feliz e viver essa família em amor todos os dias. Tem desafio, viu, gente? Não é um conto de fadas, não. Tem desafios. Mas a gente vê que no final de cada desafio vale a pena. Vale a pena. É a minha maior realização. E agora? Então, para mim também o que me faz acordar todos os dias e querer viver mais, viver e produzir cada vez mais, é para aquilo que Deus me chamou. Que eu tenho certeza que em primeiro lugar foi para servir a Ele e viver a minha família. Então minha rotina é acordar, vir para a igreja e ter muita vontade de voltar para casa. Então esse é o que me faz viver todos os dias, viver intensamente. E isso tudo é uma coerência naquilo que, quando a gente vê as redes sociais da pessoa, o meu feed é só casamento, filho, igreja, casamento, filho, igreja. Então isso é o que me faz viver sendo realizado naquilo que Deus já cumpriu suas promessas em minha vida. Show. Amém. Eu quero agradecer ao presbítero Herbert, a Tita, o Jefferson e a Aline. Muito obrigado por terem aceitado o convite, por ter compartilhado com a gente. Eu tenho certeza que foi muito bom. Vocês gostaram? Vamos aplaudir?